Olá, eu sou Flores. Sejam bem-vindos a mais um Florescast. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre uma pessoa que foi muito importante para a minha formação, alguém que em poucas palavras mudou a minha vida. E antes de eu falar quem é essa pessoa, eu vou falar um pouco do que ele fez. Professor, filósofo, escritor, ensaísta e jornalista. Escreveu mais de 40 livros, mais de 44 cursos, dezenas de milhares de páginas em apostilas e artigos, protagonizou o filme e ministrou semanalmente um curso online de filosofia com mais de 570 aulas. Diga-se de passagem, muitas dessas aulas têm mais de 2, 3 horas de duração, tá? Então é só vocês fazerem a conta aí. E algumas das suas premiações foram Medalha do Pacificador, em 1999, no Brasil, Medalha do Mérito Santos Dumont, Medalha Tiradentes, Ordem do Rio Branco, no grau de Gran Cruz, também no Brasil, na Espanha. Primeiro prêmio no concurso sobre José Ortega y Gasset, instituído pela Embaixada da Espanha em 1983. E primeiro prêmio no concurso de ensaio sobre História Islâmica, instituído pela Embaixada da Arábia Saudita em 1986. Também a Ordem Nacional do Mérito da Romênia, no grau de comandante, no ano 2000. Além disso, conseguiu o visto de habilidades extraordinárias, tendo assim o direito de residir legalmente e obter o tão sonhado Green Card, que é o documento que te autoriza a morar nos Estados Unidos. Bom, eu acho que muitos de vocês já devem saber de quem eu estou falando. Estou falando do professor Olavo de Carvalho. Bom, o professor Olavo, em poucas palavras, mudou a minha vida. Tá? Quando eu conheci o trabalho do professor Olavo, a primeira vez que eu vi um vídeo dele, eu tinha 18 anos. Quer dizer, hoje eu já tenho 30, então isso faz mais de 10 anos. Eu era um jovem militante, estava no último ano do ensino médio, estava fazendo um curso técnico, e estava militando numa das maiores organizações de militância secundarista do Brasil, se não a maior, provavelmente a maior. E tinha acabado de viajar para um congresso no estado de Minas Gerais, congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e ao retornar, eu lembrei de muito do que nós falávamos lá, nesse congresso, muitas palavras de ordem, muitas músicas, enfim. E eu fui fazer aquilo que muitos dos jovens na minha posição não faziam, que era questionar o que eu estava fazendo ali, a quem eu estava servindo e o que exatamente queriam dizer aquelas coisas todas que eu estava falando. Bom, eu tive a sorte de cair num vídeo e simplesmente esfregou a realidade na minha cara, mostrando para mim que, na verdade, eu não sabia do que eu estava falando, não sabia o que eu estava defendendo, não tinha propriedade intelectual, não tinha experiência de vida para estar ocupando aquela posição de militante e para estar defendendo as ideias que eu defendia, né, ideias de esquerda, evidentemente. Bom, aquilo foi um choque para mim, eu tinha apenas 17, 18 anos, mas eu, com muita humildade, resolvi seguir o conselho daquele velhinho, não só esse, como muitos outros, porque eu gostei muito daquilo que ele trouxe, da forma como ele trouxe, de forma muito sincera e muito fundamentada em conhecimento. Uma vez no canal Spotnix, inclusive recomendo muito esse vídeo que eu vou citar agora, que se chama 30 perguntas ao professor Olavo de Carvalho. Acho que são 30 ou são 27 perguntas. Perguntaram para ele pelo que ele gostaria de ser lembrado depois da sua morte. Eu nunca esqueci a resposta dele. Ele disse, bom, eu gostaria de ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. Eu eduquei uma pá de gente e essa gente está educando o Brasil. Um dos seus livros mais conhecidos, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, vendeu mais de 150 mil exemplares no Brasil. Foi um verdadeiro best-seller e hoje, infelizmente, é um livro dificílimo de ser encontrado, porque as pessoas que o possuem não querem se desfazer dele. É um livro que eu lembro, por volta de 2015 mais ou menos, era vendido por 70, 80 reais nessas grandes livrarias. E hoje, para você encontrar um usado por 150 reais, é difícil. Eu mesmo já procurei na Amazon, estante virtual, sebos e etc. E é muito difícil de encontrar, porque as pessoas que têm esse livro, elas não querem se desfazer dele. Eu sugiro que vocês pesquisem alguns dos seus vídeos, mas não vídeos que ele fala sobre política, e sim vídeos que ele fala sobre literatura, que era um dos seus assuntos preferidos, vídeos que ele fala sobre filosofia, sobre educação, que era também um dos seus fortes, né? Ele era uma pessoa extremamente sábia, extremamente erudita, sapiente, e ele conseguia demonstrar isso muito bem, conseguia explicar questões complexas de forma simples e falando sobre uma variedade extraordinária de assuntos. Tive a oportunidade de aprender com ele filosofia, literatura, educação, religião e dentre muitas outras coisas. Então, para quem não conhece o trabalho dele, né, o trabalho de educador do professor Olavo,
pode pensar que ele não passava de um polemista, de um guru, como muitos o chamavam, ou de alguém que foi um influenciador da direita, alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa que eu posso afirmar com bastante segurança é que a grande maioria, se não todas as pessoas que afirmam isso, não conhecem realmente o trabalho do professor Olavo. Ele foi, antes de tudo, um educador. E a maior influência que o professor Olavo teve na minha vida foi me ensinar o que é ser um verdadeiro intelectual. Ele fez isso por meio do exemplo. Ele me ajudou, antes de tudo, a tentar entender o que é ser um intelectual, qual é a responsabilidade de um intelectual e como você deve buscar ter uma formação intelectual. Outra grande contribuição que o professor Olavo teve na minha vida foi com relação à religião. Hoje eu sou católico, mas durante muitos anos da minha vida eu fiquei pairando, buscando conhecimento em várias religiões e buscando experiências em diversos ambientes. Então, isso foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de aprender com muitas pessoas de várias religiões diferentes, tive contato com literaturas de várias religiões diferentes, frequentei a igreja evangélica, frequentei centros espíritas, li muito sobre a doutrina espírita, li sobre o budismo, li sobre o protestantismo, li sobre muita coisa, e me encontrei, graças ao professor Olavo, não por uma influência direta, mas porque ele me forneceu os meios para que eu pudesse buscar conhecer o que é o cristianismo no Ocidente, que é a Igreja Católica. Então, essa foi uma contribuição, foi mostrar para mim tudo que a Igreja fez, não apenas por meio dos sacramentos, mas também por todo o seu trabalho pastoral no mundo inteiro. A Igreja Católica, ela é hoje, sem dúvida alguma, a maior instituição de caridade que existe. Então, se você somar todas as escolas, todos os orfanatos, todos os hospitais, todas as universidades, todas as ações sociais voltadas para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, seja ela qualquer que seja, é certamente a Igreja Católica. E não apenas o trabalho pastoral, mas também o trabalho intelectual. Se você é um católico, você pode ter certeza que qualquer que seja a pergunta que você tiver a respeito da sua religião, ou mesmo a respeito de como você deve viver a sua religião, viver a sua vida, certamente você vai estar amparado por uma infinidade de obras de grandes homens e mulheres ao longo de toda a história da Igreja, de toda a rica história da Igreja Católica ao longo dos últimos séculos. Então você vai estar muito bem amparado e pode então ser muito bem direcionado dentro da Igreja para responder às suas perguntas. Todas essas referências intelectuais foi o que mais me chamou a atenção dentro da Igreja Católica e, além das referências intelectuais, as referências artísticas também. A Igreja Católica é a grande influência do Ocidente quando se fala em arte. Então, na música, na arquitetura, na literatura, na pintura, em todas as belas artes, a Igreja Católica ela foi e ainda é hoje extremamente importante e relevante nesse sentido. Então, quer dizer, a escolha da minha religião, que teve uma grande influência por parte do professor Olavo, ela hoje me ajuda a direcionar vários aspectos da minha vida. Então, a minha sensibilidade estética, os meus interesses artísticos, literários, intelectuais, filosóficos e, sobretudo, e mais importante, espiritual, está amparado em tudo que eu aprendi dentro da igreja, que só busquei por meio da indicação do professor Olavo de Carvalho. Então é isso, mande esse vídeo para aquele seu amigo que você gostaria que conhecesse quem foi o professor Olavo de Carvalho, esse grande brasileiro extraordinário, esse grande escritor e, sobretudo, esse grande intelectual que nós tivemos no Brasil. E mande esse vídeo também para aquele seu amigo que acha que conhece o professor Olavo, que o critica, mas que na verdade só ainda não teve oportunidade de ler pelo menos um dos seus mais de 40 livros, não teve oportunidade de assistir o filme que fizeram sobre sua vida, o documentário, de saber dessas tantas premiações que ele teve na Espanha, Arábia Saudita, Portugal, Estados Unidos, Brasil, etc. De assistir pelo menos uma das suas mais de 570 aulas do curso online de filosofia, muitas dessas aulas com mais de 3 horas, e que não soube de todo esse mérito intelectual extraordinário que ele teve, dessa influência, dessas premiações nesses diversos países e a pessoa extraordinária que ele foi. Se esse vídeo conseguir influenciar pelo menos uma pessoa a ter a curiosidade de buscar quem foi o professor Olavo e assim tiver a sua vida mudada como a minha foi, então esse vídeo valeu muito a pena. Se pelo menos uma pessoa conheceu o trabalho do professor Olavo por meio desse vídeo, então valeu a pena todo esse trabalho. Um abraço e até a próxima.